Olá, galera nerd! Vamos dar continuidade em estrutura de dados em C. Vamos falar um pouquinho sobre árvores, certo? Os conceitos aí de árvores. Bem, quais são os conceitos de árvores? As árvores representam um dos tipos de estrutura de dados mais importantes da computação. Elas podem ser implementadas em praticamente qualquer linguagem de programação. A estrutura de uma árvore, ela define a organização de elementos dispostos de forma hierárquica. A imagem abaixo ilustra a representação de uma árvore, onde é possível perceber a analogia do termo utilizado para estrutura de dados. Então, isso aqui, pessoal, certo? É essa árvore aqui que está de cabeça para baixo, certo? Isso aqui não é a raiz. A raiz, ela tá aqui tá o caule, tá aqui os troncos, certo? E aqui teria as folhas, certo? Então isso aqui é uma árvore ao contrário, de cabeça para baixo, certo? É essa analogia, certo? Quando se implementou, né, a estrutura de uma árvore, ok? Bem, qual é a utilidade, né? Então, ela possui uma grande utilidade em diversas aplicações reais, tais como estrutura de pasta em um sistema operacional, né? Interfaces gráficas, banco de dados e sites da internet. Então, botei aí dois exemplos, certo? Então, essa daqui conhece essa mulher e esse rapaz, e essa mulher conhece essas duas mulheres, e esse rapaz conhece esse homem e essa mulher. Então, através desse aqui, ela pode conhecer esses aqui, e através dele, ela pode conhecer também esses aqui, certo? E aqui, uma pasta, né, de um sistema operacional, certo? Então, quando a gente cria lá pastas lá, ok? Bem, estrutura de uma árvore. Toda árvore é formada por dois elementos básicos, denominados o quê? O nó ou nodos, que é o quê? São essas bolinhas aqui, ó, pessoal, certo? E as arestas que interconectam esses nós. Então, veja, as arestas são isso aqui, ó. Ela vai conectar esse nó com esse daqui. Essa aresta vai conectar esse nó com esse daqui. E assim sucessivamente. Estrutura de uma árvore, né? Os nós de uma árvore representam o espaço onde pode ser armazenado diversos tipos de informações, tais como um telefone, uma data, um nome, uma lista de e-mail, um perfil de um usuário em uma rede social. Isso aí é só para citar alguns exemplos, certo? Continuando falando sobre a estrutura de uma árvore. As arestas, elas representam relacionamentos entre os nós. Então, elas representam a forma com a qual os nós se conectam. E essa relação depende totalmente da forma como a árvore é utilizada e do tipo de informação que os nós da árvore armazenam. Por exemplo, uma árvore que modela relacionamentos em uma rede social. As arestas podem representar o quê? Os graus de amizade. Em uma árvore que modela a estrutura de pastas de um sistema operacional, né? As arestas podem representar os gruas de pertencimento. O que é isso? Quais pastas pertencem a quais as outras pastas, né? Continuando mais um pouquinho sobre a estrutura de uma árvore. Então, a grande diferença de uma árvore para outras estruturas de dados comuns, tais como arranjos, listas, filas e pilhas, que foi o que a gente viu, né, nos vídeos anteriores, é que as árvores, elas não são organizadas em uma sequência, né? Em uma árvore não podemos determinar o próximo elemento e o elemento anterior, né? Porque as informações não se organizam de maneira enfileirada, né? Então aqui, ó, em uma lista, cada informação possui relação com outros dois elementos, né? Então, por exemplo, o 2 aqui com o anterior 1 e com o próximo que é o 3. Em uma árvore, cada informação, né, cada nó aqui,
possui relação com mais de 2 elementos. Então, veja, esse A aqui, né, ele possui relação com o B e com o E. Esse B aqui, ele possui relação com o A, com o C e com o D. Né? A mesma coisa o E, tem relação com o A, com o F, com o G. Então, por esse motivo, as árvores elas são denominadas estruturas não lineares. E isto a torna uma estrutura bastante especial, com diversas propriedades e características diferenciadas, que vamos ver ao longo desse vídeo, certo? Bem, propriedades hierárquicas de uma árvore. Nós temos o nó, que é o nó raiz, né? Então, toda árvore, ela possui um nó principal, né? Denominado raiz. A raiz, ela representa o nó inicial de todos os tipos de árvore, né? Então, sempre vai começar pelo nó raiz, certo? E temos também o nó filhos e nós pais. Então, a partir da raiz, todos os nós inferiores ligados ao nó superior são denominados de quê? De nós filhos. E todos os nós superiores que geram nós inferiores são chamados de nós pais. Então, aqui um exemplo, né? Para ficar bem claro aqui. O nó A, ele é pai do nó B e do C. Por exemplo, o nó C, ele é pai de quê? De F e de G, certo? A mesma coisa aqui, né? E o nó folha? Bem, os nós que não possuem filhos, eles são denominados os nós folhas, que são esses aqui, né? Esses aqui, eles não têm filhos, ok? O termo nó folha, ele faz alusão às folhas de uma árvore, já que elas representam o quê? O final de um galho. A imagem acima, ela ilustra essa metáfora, né? Nós irmãos. Outro conceito importante é o conceito de quê? De irmandade entre os nós. Então, dois nós são irmãos se eles descendem diretamente do mesmo pai. Veja o exemplo das ilustrações abaixo, né? Então, os nós B e C, eles são irmãos. Por quê? Porque descende do mesmo pai, né? Que é o A, que é a nossa raiz, né? Veja que os nós E, né? E G, tá aqui, ó, E e G, eles não são irmãos, pois não descende do mesmo pai. Veja que o E tem um descendente do B, que é o pai, e o C, né, descendendo do G. Então, eles têm pais diferentes, ok? Então, eles não são irmãos. Graus e ordem de uma árvore. O grau é uma propriedade que qualifica os nós de uma árvore. Ela define a quantidade de filhos que cada nó de uma árvore possui. Então veja nas ilustrações abaixo. Então o nó A ele possui o que? Grau 3, ó. O B, grau 2, porque possui 2 filhos, né? O C, grau 1, porque possui apenas um filho. E o nó folha não possui grau porque não possui filhos, certo? A ordem é um conceito, né? Então veja que eu falei aqui sobre grau e agora eu vou falar sobre a ordem, ok? A ordem é um conceito que ele qualifica toda a árvore. A ordem de uma árvore, ela é definida pelo seu nó de maior grau. Exemplo: se o maior grau de uma árvore é 3, então a árvore possui ordem 3, né? Então vamos ver aqui para ficar mais claro sobre essa parte de ordem, né? Então, essa árvore aqui, ela tem a ordem 2, né? Essa árvore daqui tem a ordem 3. Essa daqui tem a ordem 4, ok? Ancestralidade e descendência. Ancestralidade
é um conceito que ele qualifica os nós superiores em relação aos nós inferiores. Então, quando existe um conjunto de arestas que liga um nó superior, por exemplo, a um nó inferior B, dizemos o quê? Que A é a ancestral de B. Como exemplo aí, o nó raiz não possui ancestrais. O nó A e C são ancestrais de quê? De H, né? O B ele não possui ancestral com o H, certo? Então, essa imagenzinha aí representa o que seria ancestralidade. E a descendência? A descendência é um conceito que qualifica nós inferiores em relação a nós superiores. Então, quando existe um conjunto de arestas que ligam um nó inferior B, por exemplo, a um nó superior A, dizemos o quê? Que B é descendente de A, certo? Temos essa imagenzinha aqui, certo? Então, o nó H e C são descendentes do nó A, né? Veja que o nó H não é descendente do nó B. E os nós folhas não possuem descendentes, certo? Qualquer coisa, pessoal, pausa aí o vídeo para dar uma olhada nessa imagenzinha aqui, ok? Para ficar bem claro, tanto essa quanto essa. O que é ancestralidade e o que é descendência, ok? Bem, profundidade de um nó. A profundidade é um conceito que qualifica um nó de uma árvore. Ela define a distância de um determinado nó até a raiz, né? Então veja aqui, o nó A possui profundidade 0, porque é a própria raiz, né? Já o H possui profundidade 3, porque existe 3 passos, né? 3 passos, né? Da raiz, né? Até chegar a ele, ok? Aqui 2 passos até chegar a ele e aqui 1 passo, certo? Nível de uma árvore. O nível, ela define as fatias de profundidade de uma árvore, de maneira que os fios de um nó sempre são colocados em níveis posteriores, né? É como se a gente fosse pensar assim, né? Avô, pai, filho, neto, bisneto, ok? Então, pense aqui, ó. Raiz, nível 0. Esse aqui já é nível 1, nível 2 e nível 3. E assim, se aqui tivesse mais para baixo, né? Tivesse aqui mais embaixo, seria nível 4, por aí vai. Ok? Bem, altura de uma árvore. Então, representa a maior profundidade da árvore. Representa a distância entre a raiz e um nó folha do maior nível da árvore. Ok? Então, veja aqui, essa daqui tem o que? A altura, ó, 3. Aqui a altura 2. A altura 4, que é a maior distância, né, entre a raiz e a folha, ok? Conceito de subárvore. A partir da raiz, cada novo filho representa o que? Uma subárvore, né? É uma árvore que se redefine de forma recursiva. Então veja aqui, relação de B, né? Aqui temos uma subárvore, relação de C, nós temos aqui uma subárvore, ok? Em relação a gente tem essa sub e temos essa daqui também, ok? Bem, pessoal, chegamos ao fim. Eu sei que é meio chato esses conceitos, né? Mas tem que ficar bem claro, né? E saber esses fundamentos para que a gente possa, né, nos próximos vídeos, meter a mão na massa e fazer as implementações, que é o que? O nosso código, né? Então, revejam mais de uma vez esse vídeo, certo? Para que os fundamentos desses conceitos fiquem bem claro, tá certo? Para que os próximos vídeos se torne fácil a parte da implementação, ok? E deixa aí os comentários, né? O que vocês acham? É difícil quando vocês começaram
a estudar na faculdade de vocês, né, sobre árvore? Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Qual é a maior dificuldade que vocês estão tendo, né, para poder implementar a árvore, né? Falem aí de que estado vocês são, né? Marque aí a faculdade de vocês aí no comentário, certo? Quem sabe, quando vocês derem uma olhar no comentário, não tem alguém próximo de você, certo? Então vamos interagir aí. Não deixe de deixar o like também, que isso fortalece bastante aqui o canal e me ajuda a ter mais vontade de produzir mais vídeos e ajudar vocês, ok? Obrigado por assistir até aqui. Quem ainda não é inscrito no canal Temática de Nerd, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação aqui do canal. Deixa o like, galera, que isso fortalece o canal e vocês ajudam que o canal seja visto por mais pessoas. Então ajude para que isso seja possível. E comentem aí, pessoal, sobre suas dúvidas, seus comentários a respeito do vídeo. Também não deixe de participar das nossas redes sociais que a Temática de Nerd tem. Será escrito no link desse vídeo, ok? Enfatizo também que estamos com inscrições abertas para as nossas aulas ao vivo de lógica de programação, com emissão de certificado no final, ok? Então é isso, pessoal. Compartilhe esse conhecimento com seus amigos, colegas de trabalho e pessoas que tenham interesse nessa área. E até o próximo vídeo. Valeu!